terapeuta, você tem uma terapia comunitária, você tem uma caminhada, você tem ações de promoção que você possa se sentir bem, por exemplo, a fazer uma caminhada ali no Parque Rio Branco, por exemplo, que eu moro lá perto. Então, assim, você pode caminhar e isso tem um efeito importante. Mas a sociedade, investimento para essas outras áreas é muito pequeno. O investimento, o dinheiro está na questão da medicalização do que na questão das terapias alternativas e complementares, né? Quer dizer, um cuidado em saúde mental que visa essa integralidade, né? Que aceita essa diferença que você falou no início, né? Entre você... Então, assim, eu acho que a gente precisa também repensar um pouco esse cuidado, porque senão a gente volta naquela ideia de higienização mesmo. Vamos tirar daqui e vamos excluir. Aí você reproduz, né, o que foi... Eu quero continuar com essa questão aí, discutir um pouco mais essa questão da exclusão, que parece que é um movimento de retorno para esse tipo de política, né? Exato. Vamos falar sobre isso logo depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com um grande debate hoje, conversando sobre loucura. Só tem louco aqui hoje. Marcelo, voltando a essa questão aí da política de internação e política de tratar as pessoas loucas em ambulatórios, tratar as pessoas em casa, enfim. Hoje a gente verifica que em alguns países, pelo menos tem lido isso, que onde há esse modelo de tratamento que praticamente baniu a hospitalização dos doentes, alguns países barram no problema de uma enorme quantidade de doentes, que são doentes mais graves, quer dizer, e cada vez mais pessoas que não conseguem viver sem uma supervisão institucional, quer dizer, não conseguem viver sem estar internado, né? Você acha que está ressurgindo essa discussão para que as pessoas voltem a ser internadas? Eu acho que tem coisas que precisam ser esclarecidas. Nós não temos movimentos importantes no mundo que falem sobre a não hospitalização. O que existem são movimentos que aboliram o modelo asilar de hospitalização. Se você for ver as grandes reformas que foram feitas, Itália, Grã-Bretanha, Canadá, que são sistemas de saúde que tiveram uma mudança importante, o que houve foi aonde essas pessoas eram internadas, que deixaram de ser internadas em manicômios, em asilos, e passaram a ser internadas em unidades psiquiátricas dentro de um hospital, como qualquer outra patologia. Mas a política que a gente põe em prática no Brasil não é acabar com as internações? Não. Tirar as pessoas de do hospital? forma não é. Não, isso é um equívoco. Estou enganado. Isso é um equívoco grosseiro. Mas já foi uma demanda, não? Não. A demanda sempre foi a deshospitalização dos hospitais psiquiátricos. Então, mas nunca houve a proposta de que as pessoas não fossem internadas. A questão eram os locais onde as pessoas deveriam, os modelos de atenção. Então, isso precisa ser esclarecido, porque isso é uma questão que às vezes vem de uma forma muito subreptícia, com a população para dizer, não, está se querendo que as pessoas não possam mais ter acesso à internação. Isso não é verdade. Hoje se luta muito... Mas a quantidade, só para complementar aqui, mas a quantidade de leitos disponível para a internação dessas pessoas não tem diminuído no Brasil cada vez mais, exatamente por causa dessa política de deshospitalização? Assim, eu posso... Tem, porque há uma mudança no cuidado. Entenda, se você... nós tivemos uma experiência aqui em Fortaleza muito clara que mostrou isso. Quando se instalou, quando se conseguiu implantar uma unidade de psiquiatria dentro de um hospital geral, a média de permanência dessa pessoa era de 15 dias. Se você pesquisava a permanência dela no hospital psiquiátrico, era em torno de 60 dias. Qual é a diferença? E aí, A diferença é o tipo de cuidado que você dá. Tem. Numa unidade no hospital geral, você dá um cuidado intensivo, diário para essa pessoa. Às vezes você vai num hospital tipo asilar e essas pessoas são vistas mensalmente. Ficam lá jogadas, né? E o que é o movimento da reforma, só em relação para não esclarecer. Além disso, o movimento da reforma psiquiátrica que existe no Brasil desde 87, o movimento começou em Bauru e a gente está hoje
já bem avançado no processo, não é que você não possa, em alguma situação, a pessoa passar por um processo de internação. Nós não estamos negando que a pessoa não possa passar por uma internação, por um cuidado mais intensivo. Mas esse cuidado não precisa ser... Nós temos tecnologia hoje na saúde que você pode dar conta disso dentro de um hospital geral, onde você tem muito mais cuidado. Você tem... Se você tiver... Você não é só uma questão... Você não está só com problema, digamos, de transtorno mental. Você pode ter outras clínicas. Que um hospital psiquiátrico eu fico pensando só concluir. Então, na verdade, é importante esclarecer isso. Não é negação da internação, mas que ela preferencialmente seja feita no hospital geral, e tem outros serviços, como CAPS, residências terapêuticas, que são serviços, por exemplo, residências terapêuticas, são serviços que esses moradores que você falou antes, pessoas que passam 10 anos morando em um hospital, saindo de um hospital para outro, né, na síndrome giratória, que você detectou na década de 90, você falou, não mudou muita coisa. Realmente não mudou tanto como a gente gostaria, mas hoje, por exemplo, você pode ter uma residência terapêutica, você tira o morador, ele fica numa casa, como nós temos direito a uma casa. As pessoas têm direito de não morar nos hospitais psiquiátricos. Isso é a grande diferença. São as alternativas que mas elas precisam de supervisão. Eu lembro muito bem que eu estava conversando com o Marcelo, entendeu? Da grande onda que foi na década de 70, na década de 80, a antipsiquiatria. Né? Então, por exemplo, o livro assim, básico da época era o livro do Franco Basaglia, um italiano, né? Instituição Negada. Instituição Negada. Ele negava que deveria existir essa instituição asilar, que a família era que deveria tomar conta do seu louco, né? E ele teria uma assistência, né, num posto de saúde, onde ele seria medicalizado, onde esses médicos iriam visitar também esse paciente nas suas casas. Aí veio o Franco Basaglia reforçando essa tese o Thomas Sazas reforçando a tese do Franco Basaglia, e diz assim, toda família produz o seu esquizo. Então, a família, o mundo, é responsável por toda essa produção da loucura dessa contemporaneidade desses anos. Então não é asilando, isolando essa pessoa no hospital psiquiátrico que você vai beneficiá-lo, mas essa família tem que acolher, né? Tem que ter o cuidado com essa pessoa, né? E essa família precisa ser cuidada. Ser cuidada também. Essa família precisa ser cuidada para poder fazer isso. Então a questão da luta antimanicomial, quer dizer, nos discursos mais radicais, né, mais violentos, contra toda a violência que foi detectada, denunciada dentro dos hospitais, exatamente, no movimento de 80, 70, 80, 87, havia segmentos que defendiam sim o fim daquele modelo hospitalar, né? Porque as pessoas elas ficavam... Sim, você pode, olha, um exemplo muito claro, São Vicente de Paula hoje, existem pessoas que moram lá há anos, envelheceram lá. Né? E eu não acredito que isso seja uma exceção. Eu acho que em alguns outros hospitais essa prática... Nós temos, na verdade, 50 moradores em um hospital psiquiátrico em Fortaleza. Nós já tiramos 18 e vamos tirar, assim... pretendendo tirar todos. Agora, eu entendo que é importante você dar um destino para essas pessoas, sobretudo quando elas estão em momento de crise. Pronto. Se elas estão em crise, elas não podem ficar em outro tipo de local. É importante. Ela pode ficar, porque se ela tiver uma crise na residência terapêutica, por exemplo, o próprio médico do CAPS pode ir lá e fazer uma intervenção, ou um psicólogo, ou um artista, porque nós trabalhamos com a arte. Então, tem alternativas. O Luciano Nonato, lá do Montese, ele diz que a mulher dele ficou internada uns dias no Nosso Lar. Nosso Lar o que é? Uma clínica? Um hospital psiquiátrico. E ali na Avenida José Basto, e os médicos nem chegaram a vê-la, diz o Luciano Nonato. Diz que ela só tinha contato com as enfermeiras que medicavam a mulher dele. Isso é possível? Isso é mais comum do que se imagina. É mais comum do que se imagina? Que loucura isso. Na prática ou não? O médico, ele poucas vezes... O Renato Almeida lá de Messejana... Um mês eu acho muito. Mas assim, a questão de uma pouca de frequência... O Renato Almeida lá de Messejana, ele diz que tem 48 anos, 3 filhos, casado, trabalha 8 horas por dia, considera uma pessoa normal, mas tem um negócio que tira ele do eixo, a ansiedade. Ele diz que está tentando procurar ajuda, mas tem medo de ser taxado de louco. Aí ele pergunta, a ansiedade é considerada doença?
Ele já está ansioso por ser louco. Já está né? Você não está louco, Renato. Fica calmo, você não está louco. Fique tranquilo. Nós também estamos todos ansiosos. Ansiosos estamos todos nós. Todos nós, Renato. Procura um médico, procura um posto de saúde, Renato. Fica tranquilo. Faça uma caminhada. Faça uma caminhada, relaxa, respira. Massoterapia. A Maria de Fátima da Vajota, ela disse que toma metade de uma tarja preta sempre que está ansiosa. Olha, a ansiedade, todo mundo ansioso. Ou então quando tem um problema muito sério para resolver. Ela disse que também toma uma tarja preta quando tem um problema de relacionamento com o namorado. Maria de Fátima. Calma, Maria de Fátima. Ela pergunta se está errado ela meter um tarja preta para dentro quando ela está ansiosa. Tem que ter acompanhamento médico, né? Eu acho que o princípio básico é esse, né? Marcelo, a gente está terminando o programa de hoje. Para você se despedir. 32 segundos. Minha nossa. Bom, fundamentalmente eu acho que... porque estava ansioso para terminar logo? Não. Acho que é importante que a gente lembre que a questão da convivência com as diferenças é um desafio da humanidade. Eu acho que nós precisamos levar em conta que cada vez mais nós precisamos entender e fazer um trabalho pessoal para conviver com as diferenças. Nós precisamos aprender como lidar com o diferente. Esse diferente não é só o louco, esse diferente é a pessoa que não pensa o que você pensa ou que não vive como você vive, porque isso sim faz com que a gente consiga desenvolver laços solidários. E eu acho que a solidariedade, o desenvolvimento de laços sociais reais, verdadeiros, significativos, é o melhor antídoto que a gente tem para os grandes problemas que estamos passando. Legal, peraí. Eu achei que a discussão foi muito criativa. É muito bom estar com vocês aqui. E que é muito interessante que essa pauta sobre a loucura seja tematizada com essa qualidade, né, de pensamento do que foi aqui, com historiador, né, com sociologia, com psicologia, com medicina, né, esses interrelacionamentos perceptivos de determinados fenômenos. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente as pessoas que estão em casa, que muitas delas têm problemas, né, com essas questões, sejam consigo mesmo ou com seus familiares. Legal, Rani. Eu queria dizer que assim, a gente também gostei de estar aqui e acho que a gente está na prefeitura construindo uma proposta alternativa no sentido de que a gente pode pensar, eu digo que a loucura tem que transitar na cidade, essa é a nossa ideia. Então, o louco ou diverso, ele tem que ir para o cinema, ele tem que caminhar, ele tem que estar na cidade, ele tem que participar de uma atividade que tem numa praça. Então, assim, ele tem que transitar. Assim, a gente tem tido experiência interessante nesse sentido e é possível, sim, só para fechar, para as pessoas entenderem uma coisa, de 7.500 pessoas que a gente atendia, chegava a internar em um hospital psiquiátrico, 30% dessas pessoas, há mais de 5 anos, psicóticos, esquizofrênicos, não se reinternam. Legal. Então isso é uma coisa positiva. Legal, Cláudia. Bom, eu gostaria de agradecer a produção e eu vou puxar um pouquinho para a minha sardinha, falar um pouquinho sobre a questão da história. Durante muito tempo a gente fez uma historiografia com base nos grandes homens, nos grandes fatos e tal. Então é necessário que se coloque o louco, a louca, o homem, a mulher loucos dentro de uma abordagem histórica para que eles saiam do ostracismo social historiográfico e sejam tratados como cidadãos. Nesse sentido, se ainda tiver um tempinho, eu gostaria de fazer um apelo, né, ao governo do Estado, da Prefeitura, com as suas secretarias de cultura, que tomem mais cuidado com a documentação que existe sobre o hospital que está na Santa Casa de Misericórdia. Essa é uma outra questão que a gente não falou sobre a documentação, mas se essa documentação não for preservada, a memória dessas pessoas também elas vão por água abaixo. Né? Então, fazer cidadania também passa pela questão da preservação de memória. Então, nesse sentido, eu acho que é importante. Uma pergunta de última hora do Carlos Mato, lá do Henrique Jorge, para o Marcelo. Marcelo, em 2 palavras, o maior problema da saúde mental é preconceito ou falta de investimento? Os dois. Os dois. Até amanhã. Tchau. Fui. Aí eu vou...